Aleluia, glória a Deus. Seja muito bem-vindo a mais um programa, A Palavra de Deus na Minha Boca. Aleluia. Mais uma vez, nós teremos todo o privilégio de ouvir a palavra que do trono de Deus vem, para então nós declararmos pela nossa boca. Aleluia. Eu quero convidar a todos que já estão conectados, vamos juntos adorar o Rei da Glória. Vamos juntos nos render na sua presença. E declarar: Senhor, seja bem-vindo. Onde você estiver, comece a dar as boas-vindas ao Senhor, para que o Senhor possa se mover neste dia, para que o Senhor possa fluir aonde você estiver, em sua vida, em minha vida. Vamos juntos declarar: Senhor, seja bem-vindo. Oh, Senhor, seja bem-vindo. Aleluia, aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que em qualquer outro lugar. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a sua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a sua. Atraídos, atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. Atraído, atraído pela tua presença.
sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Aleluia. Pai Santo, nessa noite nós te louvamos pela tua glória. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Santo Espírito no nosso meio. Senhor, move-te, eu oro, por cada um daqueles que me ouve, para que o Senhor possa levá-los a águas tranquilas, a níveis mais altos. Possamos manter a comunhão com teu Espírito e ouvir aquilo que tu dizes à tua igreja no nome de Jesus, Pai Santo. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, amém e amém. Boa noite, Joana. Boa noite, A todos que nos ouvem também, é um privilégio podermos estar juntos. Nessa noite, a palavra de Deus na minha boca, amém. Que o Senhor Jesus que te corrobore o teu espírito, fortaleça o teu homem interior com graça e poder, livrando a tua vida de todo o laço do passarinheiro, todo o encantamento, toda a mentira forjada contra a tua vida não opera, seja desfeito no nome de Jesus, seja quebrado pelo poder do nome do nosso bom Deus. Amém e amém. Eu queria hoje acelerarmos para Apocalipse capítulo 4. Amém. Apocalipse capítulo 4. O livro do Apocalipse capítulo 4 expressa muito aquilo que está no meu espírito nessa noite, em função da mente de Cristo para a sua igreja num tempo como esse. Queria então assim nessa noite poder partilhar contigo, poder te levar para uma outra realidade, amém? E amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 4, no versículo 1 e no versículo 3. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Amém? Glória a Deus. Então, aqui nessa passagem, vemos que João, o apóstolo, especificamente diz depois destas coisas. Depois destas coisas. A passagem aqui, ele aponta para uma porta aberta no céu e a primeira voz como de trombeta ouviu falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem acontecer. Eu gostaria que você entendesse essa realidade. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando o Senhor disse, haja luz, então as trevas cessaram e a luz brilhou. Assim sendo, nós temos também essa mesma manifestação no Espírito. Quando nós ouvimos, e neste caso João, dizer, sobe aqui, automaticamente nenhuma condição, nenhuma circunstância lhe poderia mais impedir ou limitar. O contexto do Apocalipse 4 é que nós sabemos que o apóstolo João, debaixo de perseguição, foi
exilado na ilha de Patmos, pudéssemos abrir em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. No versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Mas no capítulo 4 ele diz, depois destas coisas que ele ouviu lá, agora veio uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, disse, sobe aqui. Gostaria que você olhasse nessa passagem a importância desses 2 versículos. No livro do Apocalipse, capítulo 4, queridos amigos, eu queria que vocês seguissem comigo, me acompanhassem nesse pensamento e não deixassem mais o tempo ser desperdiçado à medida que você volta a agarrar-se naquilo que são as verdades do Evangelho e seja edificado por elas. No capítulo 4, ele diz, depois destas coisas, quais coisas? Então existem níveis que o Senhor quer nos levar para depois destas coisas nos introduzir noutra realidade. Gostaria que vocês prestassem bem atenção para a palavra de Deus na minha boca nessa noite. Elias, debaixo de um ataque vicioso de Jezebel, lhe fora dito, levanta-te, come e bebe, porque muito longo será o caminho. E sabemos que Elias percorreu 40 noites, 40 dias, até chegar ao monte onde o Senhor falou com ele. O vento, o fogo e o terremoto pareciam manifestações de Deus, mas Deus não estava lá. Mas depois disso a Bíblia diz que Deus estava numa voz mansa e suave. No meio de todo aquele turbilhão de vento, fogo e um terremoto, debaixo de uma perseguição viciosa do espírito de Jezebel, Deus levou Elias a aquietar-se, para no meio da confusão ele ouvir uma voz mansa e suave, aonde Deus lhe disse, eu estou no controle. Precisamos de ouvir Deus no momento das nossas tribulações, das nossas lutas, para que vades crescendo na tua fé, entendendo que Deus está no controle. E no momento em que Deus estava no controle, Elias estava desesperado, atordoado por um ataque de Jezebel. Mas nós entendemos que aquele ataque de Jezebel, ignorando agora Elias, nós começamos a olhar para Jezebel atacar Elias, sem Elias saber que Deus estava prestes a lhe multiplicar. Então nós vemos Elias atordoado. Vemos Elias a dizer que ele não era melhor que seus pais, desejando a morte. Como se tivesse sido vã a sua fé e a sua dedicação e obediência ao Senhor até então. Mas nós sabemos por que aquilo aconteceu. Foi Elias que destruiu o altar de Jezebel. E então ele sabia que aquilo era simples retaliação de tudo aquilo, de todo o bem que ele tinha feito, de toda a obediência que ele tinha feito, da obra que Deus lhe chamou para fazer. Mas em dado momento, Elias se esqueceu disso. Quando o diabo consegue manusear a tua mente ao ponto de te roubar a palavra e te esqueceres de onde começaste e por que estás aqui,
E diz assim a palavra do Senhor: Elias, há ainda 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal e nem beijaram os seus pés. E disse-lhe: levanta, unge Eliseu no teu lugar, Jeú como rei de Israel, e unge o outro que me foge agora o nome, como rei da Síria. É necessário você entender isso. Enquanto você vê, se calhar, o mais astuto e vicioso ataque de Satanás na tua vida, Deus está no controle. E Ele está a fazer coisas. Então, quando nós olhamos, eu vou repetir essas passagens. Apocalipse capítulo 1. O João, sendo vosso irmão na ilha de Patmos, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Capítulo 4. Essa voz, como de trombeta, que ouvi falar comigo lá atrás, depois dele me ter dito o que ele me disse, agora olhando para o céu, no céu tem uma porta. E lhe foi dado acesso. Lhe foi dado acesso. Mas quero que tu entendas que tudo isso aconteceu no momento em que Satanás está a perseguir João. E a Bíblia diz: se sois vituperados pelo nome do Senhor, então sobre vós repousa o Espírito de glória. No momento em que tu estás a ser atacado, é o mais elevado momento na tua vida espiritual. O Senhor está mais próximo. Há coisas que o Senhor quer te fazer ouvir, quer te introduzir, mas as tuas emoções podem determinar o teu caráter em como você vai se guiar emocionalmente. Ou desesperadamente, como Elias agiu, ou em maturidade, como João, que quando viu Jesus no seu momento mais crítico, dizer: um de vós me há de trair. E ele disse: mestre, quem? Por essa razão, Jesus permitiu João ouvir quem ia trair Jesus. Porque aquilo que Jesus estava lhe a ensinar não era só que era Judas quem lhe iria trair. Mas ele, sabendo que Judas ia lhe trair, ele viu Jesus agir. Entendendo que Jesus agiu daquela maneira, ele também tinha que agir daquela maneira no seu pior momento. Volto a repetir. Quando João deitou-se com a cabeça no peito de Jesus e ouviu Jesus lhe mostrar que Judas o ia trair, João está a aprender com Jesus no seu momento mais crítico. No momento mais crítico de Jesus, João está a ver como é que ele estava no controle e como é que ele descansou em Deus. E aqui, de igual modo, vemos João, no momento dele mais crítico, descansar em Deus. Eu quero te perguntar, quando você está a ser atacado, quando você se sente ser debaixo de ataque, cadê as visões no Espírito? Cadê a direção do Espírito? Cadê a palavra do Espírito na tua boca? Cadê o Senhor te guiar em coerência com tudo aquilo que você acredita antes dos ataques? Porque você creu na palavra, acreditou na palavra, e a Bíblia diz que depois da palavra vem a perseguição. Você se escandaliza? Ou você se sujeita ao Espírito de Deus? Agora tem aqui João exilado em Patmos. E o Senhor, como voz de uma trombeta, eu quero olhar capítulo 1, verso 10. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver aquele que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés, como um vestido comprido, cingido pelos peitos, com um cinto de ouro. Sua cabeça, cabelos eram brancos como lã, como a neve. Seus olhos como chama de fogo, seus pés latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha.
e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele dizia, no versículo 19, escreve as coisas que tens vistos e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Capítulo 2, verso 1 diz, escreve ao anjo da igreja. Então nós vemos que a primeira visão que ele teve, ele começa a ouvir o Senhor falar com ele sobre coisas pertinentes à condição espiritual da igreja, as 7 igrejas da Ásia. Depois destas coisas, capítulo 4, e depois destas coisas, depois de ter escrito o que vi, escrito o que ouvi sobre os homens, diz, vi uma porta aberta no céu e a primeira voz como de trombeta ouvira falar comigo. Disse, sobe aqui e mostrar-te-ei coisas que depois destas devem acontecer. O que é que nós estamos a ler aqui? Que no pior momento de João, nós vemos João a ouvir o Senhor falar com ele sobre as coisas dos homens e depois disso disse-lhe, sobe para te mostrar as coisas de Deus. Eu quero te convidar a tentar nessa noite a palavra de Deus e não para as astúcias ou as artimanhas de Satanás. A grande diferença em Cristo e antes de Cristo é que antes de Cristo nós determinávamos o que as nossas emoções diziam. Mas estar crucificado com Cristo, não ser mais eu, é me identificar com Ele, como João viu Jesus ser perseguido, e não mais me identificar comigo no passado, que eu era o homem que perseguia, que fazia as coisas erradas. Hoje, eu capto aquilo que o Senhor está a fazer, aquilo que Ele está a falar, e me identifico com Jesus e já não persigo mais como perseguia antes. Hoje me sujeito a ser perseguido como um dia persegui. Essa é a grande diferença de Cristo em nós. Se sois vituperados pelo Espírito de Deus, então sobre vós repousa o Espírito de glória. É nesse momento em que nós começamos a ouvir o Senhor falar conosco, quero te multiplicar, estou a agir dessa maneira, estou a proceder dessa maneira. Queridos irmãos, aqui nesses dois pontos que nós acabamos de ouvir, e diz aqui no versículo 2, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que num trono posto no céu, um assentado sobre o trono. Queridos irmãos, nós vamos fazer um intervalo e proceder daqui a bocado à segunda parte, mas eu gostaria que você guardasse a primeira chave que te estou a trazer nessa noite. Existe uma mensagem que é verdadeira, mas ela só pertence a coisas de homens. Mas existe, porém, um outro nível que ele só é acessível para as coisas ou os elementos celestiais. Muitos estão ainda retidos em fundamentos. E o apóstolo Paulo disse, quisera eu que pudesse vos alimentar com alimento sólido, mas não podia falar convosco porque ainda eras carnais. Então, no livro de Hebreus ele diz, da perfeição, deixando os fundamentos e progredindo para a perfeição que está em Cristo. Na segunda parte eu vou querer abordar contigo a questão de que a palavra e o ministério de João Batista eram verdadeiros e eram poderosos, mas já não eram mais a verdade que os discípulos deveriam andar depois de Cristo. Ainda que outrora fosse uma verdade que se aplicou naquele momento. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Pedir a Deus que o Senhor te abra os olhos. Assim como João Batista viu uma porta aberta, o apóstolo João viu uma porta aberta. Ora para que o Senhor abra o teu entendimento, para que Ele te eleve, Ele te arrebate das tuas lutas, dos teus sentimentos para níveis maiores, em nome de Jesus. Pai,
As janelas e os céus já estão abertos sobre eles. Como estão abertos sobre mim, ó Deus, aqueles que ouvem a minha voz possam, ó Deus, ser alinhados pelo Teu Espírito e se assentarem no mesmo nível de revelação e profundidade daquilo que estás a fazer nessa hora, no nome de Jesus. Aleluia. O meu orgulho me tirou do Éden. Sua bondade colocou o Éden em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, achado em ti, Jesus. Yeshua. Nós olhando para o livro de Apocalipse, capítulo 4, eis que o Senhor lhe arrebata das circunstâncias que lhe rodeiam. E essa é a palavra do Senhor nessa noite, sobre estarmos prontos e atentos no Espírito e permanecermos no Espírito, para que o Senhor nos arrebate, nos remova, que nos livre das circunstâncias que nos rodeiam. Mas o Senhor não nos livra porque elas cessam, o Senhor nos livra no sentido de que estas circunstâncias, muitas das vezes, nós assumiríamos que são para nos matar, que são para nos destruir, que vêm
como situações que Deus não nos acode. Mas antes são momentos onde nós aprendemos a conhecer Deus, quer nas coisas dos homens, como nós falamos, que é a primeira vez que o Senhor lhe revelou sobre a questão da igreja, e a segunda vez o Senhor lhe revelou sobre as coisas que estavam nos céus, os elementos celestiais, as coisas que ainda estavam por vir. Gostaria rapidamente de falar sobre essa questão dos elementos celestiais. No livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 10, e vamos voltar para Apocalipse, capítulo 4, amém? No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 10. Amém. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então aqui nós sabemos que existem elementos ou coisas que estão nos céus e que também estão na face da terra. Ok? Amém. O problema do leite e da meninice espiritual, número 1, você ouve a pregação como a responsabilidade moral. Hoje tem culto, hoje tem um live, tenho que orar, tenho que ler a Bíblia. Você ouve, você gosta do que você ouve, mas você não foi lá para ouvir ou atentar o que o Senhor está a falar contigo nessa noite. Então saiba, descubra que Deus está a falar contigo nesses dias. Amém. Depois diz assim, as coisas celestiais. Existem coisas nos céus. Eu queria que, Joana, por favor, Apocalipse 4, no versículo 3. E o que estava sentado era, na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Quando nós ouvimos essas coisas, são recursos minerais. Nós chamamos recursos minerais. Por que a gente consegue entender? Porque são coisas que estão nos céus ou que estão na terra. Quando nós ouvimos, por exemplo, falar de anjos na terra, anjos na terra são os bebês. Ou um anjinho. O que é um anjo para os homens? São coisas inocentes. E isso é uma má interpretação, porque anjos são seres celestiais. E se você prestar a devida atenção, aquilo que você lê aqui sobre os anjos celestiais não tem nada a ver com os desenhos que nós vemos de anjos. São até na realidade seres extremamente assustadores. Preste bem atenção ao que você está a ouvir de coisas, elementos que estão nos céus, estão na terra. Novamente, o hábito de leite espiritual faz com que você não consiga andar ou crescer nas coisas que deverias andar. Então, quando se fala das coisas do Espírito, nós gaguejamos. E por essa razão, muitos ainda sofrem perdas de tempo, ainda sofrem situações que deveriam vencer e ser mais que vencedores em cima delas, mas porque eles permanecem no leite, então não lhes é dada a estrutura necessária e andando em falta de temor, eles perdem o gozo, como Davi disse, restitui-me o gozo da tua salvação. Veja o que diz ali, novamente no versículo 3. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. Ok, nos céus o que é que tem? Tem um trono. Você entende trono porque na terra tem um palácio que tem um rei que tem um trono. Mas parece que tronos primeiramente estavam nos céus. Amém. E depois na terra. Nós ouvimos aqui falar sobre pedras como recursos minerais, que afinal não são terrenos, estão nos céus. Amém. Então a ideia que você descobriu Deus te impede de entender as questões celestiais. Continuando no versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos
e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Então aqui tem um trono de um rei e outros tronos de outros reis. Aqui tem o rei dos reis. Continuando nós a ler. E do trono saíam relâmpagos e Eles trovões. tinham... Relâmpagos. Nos 24 anciãos, como é que eles estavam? Vestidos brancos e tinham sobre as suas cabeças coroas Então de ouro. vestidos não são tuas ideias humanas, não é moda. São coisas, são elementos celestiais. Continuando a ler. Do trono saíam... Relâmpagos. relâmpagos não é no tempo da chuva. São celestiais. Continuando a ler. E trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Tem fogo no céu. Tem lâmpadas no céu. Continuando a ler. As quais são os 7 Espíritos de Deus. Amém. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Ok. Se nós estivermos hoje na rua e encontramos um pitbull, se te apanha na esquina é complicado. Mas lê de novo. Nos céus tem animais. Lê de novo. E ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Se você vir um olho a mais, já é assustador. Tem olhos à frente e tem olhos atrás. Quais são os animais que tem nos céus? E o primeiro animal... Aqui, não estou a dizer que são os únicos, só você prestar atenção. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. Então o leão não é um animal da selva, em África. Ok? Continua. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. Então quando a Bíblia diz que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Continua. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Oh, isso não é National Geographic. Isso são elementos celestiais. Amém. Então, queridos irmãos, o que nós estamos a ver aqui são situações explicitamente nas Escrituras sobre coisas que estão lá em cima. Como um dualismo, como um mundo paralelo. Mas esse mundo paralelo, diz a Bíblia, que tudo que é criado, é visível, foi criado a partir do invisível. Então o que eles viram foi aquilo que eles falaram na terra. No livro de Gênesis, então, diz a Bíblia, no no capítulo 2, amém? No capítulo 2, no versículo 5. Gênesis 2, capítulo 5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Por quê? Porque tudo ainda estava nos céus. Ainda eram elementos celestiais. Então Deus formou do pó o homem, mas se você viu agora em Apocalipse, está lá. Antes de formar na terra, existia lá em cima. Então, no versículo 19... Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus... Da terra, Deus formou. Normalmente as pessoas ouvem, não, Deus fez o homem da terra, mas você não vê que todos os outros animais foram feitos também a partir da terra. Por quê? Porque a terra é o fundamento deste céu. Cristo, porém, é o fundamento celestial. Nada do que foi feito sem esse fundamento.
A Bíblia diz que nós, celestialmente falando, nascidos da palavra dele, o fundamento celestial. Se você quer viver uma vida espiritual, você tem que entender que ninguém vai ouvir celestialmente falando sem esse fundamento que é Cristo. Coríntios 3. Ninguém pode colocar mais outro fundamento senão aquele que é, ou que já está posto, que é Cristo. Porém, aqui o que você conhece como a vida na terra, Deus pegou e criou isso. Eu quero abrir os teus olhos sobre aquilo que é a diferença entre o alimento líquido e o alimento sólido. Enquanto a ciência vai estudando coisas que ainda não descobriu, mas que no final do dia confirmam a palavra de Deus, assim é o homem que se alimenta do leite. Enquanto eles estão a descobrir, outros estão a usufruir. Enquanto vai te demorar 15, 30, 50 anos a descobrir que está escrito o Abacuque, que o justo vive pela fé, há outros que estão a viver pela fé. Você está a perder tempo nas coisas de Deus, sendo menino e menina. Verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Porque nós sabemos que Adão, que está a falar aqui, não tem pecado. É um homem espiritual. E ele vê no espírito. E o que ele via no espírito é o que ele chamava na terra. Então Adão viu águia e chamou águia na terra. Amém. Viu leão e chamou leão na terra. Amém. Jesus disse, quando orardes, ora para que venha a nós a tua vontade, o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Agora, como é que você pode fazer a vontade de Deus na terra como no céu? Primeiro o reino tem que estar em ti para você ver como é que no reino celestial operam. Então, o que de mim ouvistes, disse ele, põe em prática. Então, nós vemos no espírito e colocamos em prática na terra. E ele disse, o que ligares na terra é ligado nos céus. Ou seja, o que a minha comunhão e a tua comunhão com Deus, 1 Coríntios 2, verso 12. Amém. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que nos é dado gratuitamente por Deus. A minha e a tua comunhão com Deus é para, tendo comunhão com o Espírito de Deus, nos mostrar aquilo que é nosso. 1 Coríntios 2, verso 9 até o verso 12. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las. Exatamente. O homem natural não entende as coisas espirituais por causa do pecado. O que o pecado fez? Tirou de Adão o espírito. Logo, Adão governou até antes do pecado pelo Espírito de Deus, vendo, ouvindo e falando a palavra na boca dele.
Logo, quando Jesus veio nos restaurar, você brincou de religião. Ao invés de voltar para aquele princípio de Adão, mas agora o segundo Adão, que nos deu o Espírito, para quê? Para que víssemos e ouvíssemos o que está em Deus, para entendermos as coisas espirituais, e enquanto Ele não voltar, estando nós na terra, atentando nós para o Espírito, chamemos na terra a existência aquilo que vimos no céu. No livro de Isaías 45 te reflete exatamente esse princípio. Queridos irmãos, para de viver uma vida religiosa. Jesus não te chamou para religião. É engano. Ande em Cristo. Isaías capítulo 45, no versículo 3. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ouça ainda bem. No versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem pela mão direita tomo, para bater as nações diante de sua face. Amém? Amém. Irei adiante de ti e farei isso. No versículo 4, algo muito profundo que ele diz. Veja o que ele diz no versículo 4, rapidamente. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome. Por amor do meu servo Jacó. Quem é Jacó? Yaakov, o que se agarrou no fundamento e que depois foi formado. Isaías 43, verso 1, diz o quê? Agora sim, diz o Senhor, por meu amor ao meu servo Jacó. Quem é Jacó? Aquele que eu formei. Aquele quem eu criei, perdão, Jacó. Criei Jacó. Da terra, um homem terreno, um homem natural. Formei. Aqui eu estou a trocar o termo. Do homem natural, criei. Chamou-se Jacó. Aquele que, agarrando o seu fundamento, lhe dei a oportunidade de agarrar-se nas coisas celestiais. E a Bíblia diz, então, formei nele Israel. Quando você se agarra na palavra, a palavra é João 6,63. As palavras que eu vos falo são espírito. Quando você, sendo um homem natural, se agarra na palavra, em ti é formada a nova criatura. O homem celestial, o homem espiritual. Veja, então, por amor a estes. Verso 4. 45, verso 4. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, e ainda que me não conhecesses. Uou. Deus está a falar com alguém que não conhece Deus. Então você que acha que Deus fala contigo porque você ora muito, você é boa pessoa na tua religião, olha só o que a palavra de Deus está a dizer. Ainda que não me conheças. Verso 3. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Te darei tesouros das trevas, que estão na mão das trevas. Te darei tesouros que estão no controle de homens que vivem ou jazem nas trevas do maligno. E a seguir diz o quê? E as riquezas encobertas. O que são riquezas encobertas? Que ainda não foram reveladas. Continua. Para que possas saber que eu sou o Senhor. Por amor ao meu povo, eu vou te entregar coisas não reveladas. Isso chama-se inovação no mundo de negócios. O que o Senhor está a falar aqui, vou fazer transferência de riquezas das trevas para o meu povo. Das trevas para a luz. Quando Deus criou os céus e a terra, o pecado dominando o homem, agora as riquezas passaram para a mão dos homens ímpios. Lembra que Jesus disse? Os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Você fica armado de boa pessoa, você não prospera.
Armado em religioso, no passado roubavas, a única coisa que descobriste é atacar quem rouba. Que adianta você ficar falando marimbondo, marimbondo, semeia e colha. Porque enquanto você cantar marimbondo, 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 você não vai ter nenhuma colheita. E a única coisa que você sabe fazer é ficar crítico, olhando na casa dos outros e criticar. Por quê? Porque você não sabe sair do leite para a maturidade em Cristo. E então, um dia Deus foi uma bênção na tua vida hoje, com uma amargura no teu coração. Parece que Deus deixou o seu trono. Não existe crise, existe falta de fé. Por isso, José foi o homem que Deus usou para transferir riquezas do mundo para o Egito. Mas Moisés foi o homem que Deus usou 430 anos depois para transferir as riquezas do Egito para Israel, o seu povo. Você compreende o que nós acabamos de ler aqui? Agora, o que é que isso tem a ver com aquilo que você ouviu no início? Existe uma mensagem que João Batista pregou pertinente às coisas humanas. Para preparar João capítulo 1, verso 17, o espírito de Elias, que foi à frente de Jesus Cristo para preparar os corações bem dispostos para receber a palavra. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça... João capítulo 1, verso 17. Perdão, eu peço perdão. Lucas capítulo 17. Lucas... confirmar aqui rapidamente. Exatamente, Lucas 1,17. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, convertendo corações dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência do justo. Qual é a prudência do justo? O justo vive pela fé, vive do que ele ouviu do Espírito de Deus. O justo é aquele que vive ouvindo o Consolador. O justo é o que vive ouvindo aquele que extrai do coração de Deus, das suas profundezas, o que o olho do ímpio nunca viu, o que o ouvido do ímpio nunca ouviu, e que jamais entrou no coração do homem carnal. A prudência do justo é aquele que atenta para o Senhor, como João inclinou a cabeça dele no peito de Jesus, lhe perguntando: quem vai me trair, Senhor? Quem vai te trair? A prudência do justo é aquele que ouve, sobe para aqui. Não mais nas coisas terrenas, mas nas celestiais. Perguntaram: que homem é esse? É aquele que desceu dos céus. Mas desceu dos céus, como está escrito no versículo 17, João Batista preparou o caminho dele para um povo bem disposto. Com que objetivo? Ele preparou um povo para receber a palavra. E depois ele disse: após mim vem aquele que vos dará o Espírito, que revela todas as coisas, para que pudéssemos voltar ao propósito original que Adão perdeu. Se você entender a profundidade dessa mensagem, eu estou a te dar aqui a chave para você prosperar financeiramente. Eu estou a te dar chaves para você fluir e ser próspero espiritualmente no Senhor. A tua comunhão com o Espírito Santo ela é crítica. Tenho ensinado 3 coisas: o nome de Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus. O nome de Jesus, o povo que se chama pelo meu nome, que toma o meu nome. O Espírito que te revela as coisas e te guia na palavra dele. Agora você entendeu isso, religião. Mas quando eles perguntaram: que homem é esse? Essas 3 coisas. Para mudar a minha vida das trevas para a luz. Então nós vemos Adão tirado da dama, o Espírito veio sobre ele e começou a lhe mostrar coisas celestiais. E o que ele viu, falou na terra, e o que ele falou, aconteceu. Deus não permitiu chuva enquanto ele não estivesse lá. Não existe crise, existe falta de liderança. Existe falta de liderança de homens que veem no Espírito.
ouvem no Espírito e têm a palavra de Deus em suas bocas para criar à medida que eles falam. E assim como havia um trono do justo, e depois os 24 tronos ao redor, enquanto falo, o Senhor cria também em ti a mesma essência de revelação. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do homem para que lhe buscassem. Existe esse anseio em qualquer homem criado. Porém, não sabíamos o caminho é Jesus. Mas esse anseio, essa eternidade, Jesus é a vida eterna. Aquela árvore que Adão desprezou ali no Éden e foi comer do bem e do mal, Jesus é essa árvore. Jesus é essa árvore. E se você chegar e me disser blasfêmia, a Bíblia diz, todo homem tira o quê? Pela árvore, pelo fruto conheces a árvore. O fruto é o homem. A árvore é o homem, o fruto é o que ele faz. Jesus é a árvore da vida eterna. E qual é o fruto? Conhecer Deus. Por meio dele. Amém? Aleluia. Aleluia. Que você mude a tua história. Decidindo seguir Cristo. Pare de brincadeiras. Homem... Joana, há uns anos atrás alguém me disse o seguinte. Tive um sonho consigo, pastor. E o pastor vinha com um grupo, uma equipa de protocolo do pastor. A excelência era tão grande naquilo que vi do pastor, como vocês estavam vestidos. E eu, como estilista, desenhei o que eu vi e apresentei a minha moda no Japão. Me rendeu muito dinheiro. Não vamos ouvir? Não vamos atentar? Mas não se trata acerca de dinheiro. Se trata de aprender a crescer e andar nas coisas do Espírito. Por isso Jezebel te ataca severamente. Mas Deus está no controle. Quanto a isso, você só tem que se aquietar nele e lembrar-se que há 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. O Senhor quer te multiplicar. Quer te levar para outra banda. E na outra banda, Ele quer te dizer, sobe para aqui. Te arrebatar das tuas lutas. O problema é que nós, sendo carnais, o olho não vê, o ouvido não ouve, somos retidos em coisas e pessoas que nos retêm e nos impedem de ouvir e chegar para o alimento sólido, a perfeição em Cristo. Que Deus te abençoe e te dê graça nessa mensagem para você entender. Meu conselho, ouça, medite nela, ouça, medite nela, ouça, medite nela. Porque ao meditar, te tornas consciente de uma realidade. Queridos irmãos, como se ativa o poder de Deus em nós? A Bíblia diz, em Coríntios 4, temos neste corpo carnal, terreno, este grande tesouro celestial. Como é que se ativa esse tesouro celestial? Consciência. Deixe de ter a consciência de obras mortas e passe para a consciência da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Eu tenho diariamente a expectativa de que o Senhor vai falar comigo. Tenho a expectativa de que o Santo de Deus habita em mim. Não é aqueles santos que têm que ser expulsos, que você foi buscar nos rios. Esses santos, não. Eles são demônios, são nada santos. Tudo é imitação de uma realidade. Adão era a imitação da realidade celestial, bem como Satanás imita as realidades em Cristo, mas não são santas, não te levam a Deus. Aleluia! Que o meu Deus te abençoe, que você retenha a palavra no teu coração, no nome de Jesus. 25, 26 e 27 serão os dias da nossa escola de evangelismo. Não perca, venha, faça parte. Deus abençoe. Yeshua.
Yeshua, Yeshua. Yeshua, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Yeshua, Yeshua.